Olá! Vamos mergulhar hoje no universo do laboratório para a gente entender por que o papel de quem é técnico é tão, mas tão fundamental para a integridade analítica. A gente vai ver como a atenção aos detalhes é, na verdade, a base de tudo que se faz num ambiente que exige precisão. E para começar, essa frase já diz tudo. A confiança de um laboratório inteiro, ela não está só nos equipamentos de última geração, não. Ela está principalmente na responsabilidade e na competência da equipe técnica. No fim das contas, é sobre as pessoas. Então, vamos começar quebrando um mito. Ser técnico de laboratório é muito mais do que simplesmente operar umas máquinas. Pode esquecer aquela ideia antiga do operador de equipamentos. O papel moderno é o de um verdadeiro guardião da qualidade analítica. É uma posição que exige um conhecimento técnico profundo para garantir que cada resultado gerado seja defensável, rastreável e, o mais importante de tudo, correto. E o que isso significa na prática, no dia a dia? Bom, significa cuidar da manutenção dos instrumentos, tanto a preventiva, sabe, para evitar que o problema aconteça, quanto a corretiva para resolver quando ele já apareceu. É garantir que cada resultado possa ser rastreado e que seja confiável. É zelar pela integridade técnica de todo o ambiente, seguindo à risca as boas práticas de laboratório. E, claro, documentar absolutamente tudo. Cada detalhezinho importa. Agora, a gente vai ver como uma coisa que parece totalmente inofensiva pode criar um efeito dominó gigantesco, sabe? Comprometendo todo o processo. Vamos começar falando da poeira. Pois é, muitas vezes o maior inimigo é aquele que a gente nem consegue ver. Partículas de poeira que ficam ali, flutuando no ar e vão se depositando em silêncio bem onde não deveriam. E o resultado disso? Uma cascata de problemas. A poeira pode contaminar amostras e reagentes que estão abertos. Nos detectores ópticos, como os de UV-Vis, ela causa desvios na linha de base, aquele sinal de referência do equipamento. E aí pronto, a leitura já não vale mais nada. Ela pode até entupir as linhas de gás, causando flutuações de pressão. E nos eletrônicos, o acúmulo de poeira causa superaquecimento e aquelas falhas que vão e voltam. Um pesadelo para diagnosticar. E qual o impacto final de tudo isso? Uma redução na precisão da análise que pode chegar a 25%. Pensa nisso, um quarto da precisão vai embora. Isso pega um resultado que deveria ser super confiável e transforma num dado que não serve para nada. Tudo por causa de uma coisinha tão simples quanto a poeira. Mas a poeira não é a única vilã invisível nessa história. Vamos falar um pouco sobre a umidade, que é outro fator do ambiente com consequências bem visíveis e muito prejudiciais para as análises. Pensa assim, num laboratório de alta precisão, o ar úmido não é só desconfortável. Ele atua como um contaminante, interferindo diretamente nos resultados. Vamos ver os detalhes técnicos disso. Uma umidade relativa do ar acima de 60% pode mudar o tempo de retenção num cromatógrafo a gás em até 20 minutos. Isso quer dizer que a identificação dos compostos fica toda bagunçada. A umidade também degrada as colunas, deixa a linha de base dos detectores toda instável, estraga reagentes e pode até causar corrosão nas conexões, gerando vazamentos. E tudo isso nos leva a um ponto essencial, que muita gente confunde: a diferença entre a limpeza geral e a limpeza técnica. A responsabilidade aqui tem que ser bem clara. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. O pessoal da limpeza geral cuida do ambiente maior, chão, parede, áreas comuns. Já o técnico de laboratório é quem faz a limpeza técnica, a especializada, do seu espaço, bancadas, equipamentos, vidrarias. É uma tarefa que exige conhecimento, porque um produto errado ou um descuido pode danificar um instrumento que é super sensível. Ok, já entendemos as consequências técnicas. Mas e o impacto financeiro? Pois é, vamos colocar em números o custo real de negligenciar a manutenção e a limpeza técnica. O primeiro número já assusta. A manutenção corretiva, ou seja, consertar depois que quebrou, custa de 3 a 4 vezes mais do que a manutenção preventiva. Aquela economia que, no final das contas, sai caríssima. E o tempo que o equipamento fica parado? Cada hora que um instrumento importante, tipo um cromatógrafo, fica desligado, pode representar uma perda de até R$ 1.000 em produtividade. O prejuízo vai só acumulando. E não dá para esquecer dos consumíveis. Uma coluna de cromatografia, que é uma peça cara e essencial, pode ter a vida útil dela reduzida em 75% por falta de cuidado básico. Imagina só, um item que foi feito para durar um ano, sendo jogado fora em 3 meses. E para fechar a conta, o custo de uma chamada de emergência. Precisar de uma recalibração ou um conserto urgente porque a manutenção preventiva foi deixada de lado pode custar fácil R$ 5.000 ou mais.
Somando tudo isso, fica óbvio que a negligência não é uma opção. Então, como a gente muda esse cenário? Não é só sobre evitar custos. É sobre construir, ativamente, uma cultura de qualidade dentro do laboratório. A mudança começa com um compromisso. Um compromisso com a qualidade que vira um compromisso com a excelência. Não é só seguir um protocolo, mas entender o porquê de cada ação. E as recompensas são enormes. Resultados precisos e confiáveis, um ambiente de trabalho mais seguro, mais eficiente, com menos paradas e o mais importante, credibilidade profissional. Um técnico que abraça essa cultura se torna uma peça valiosíssima e o laboratório ganha uma reputação de excelência. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Qual o legado a sua precisão vai deixar? Cada limpeza, cada verificação, cada detalhe não é só uma tarefa, é uma contribuição para um legado de dados confiáveis, de decisões certas e de excelência profissional. A precisão do trabalho de hoje define a qualidade da ciência de amanhã.